Para você que está vendo essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês hoje a letra de um louvor. Porém, eu também quero compartilhar um versículo diante da presença do nosso Deus. Para você que está aqui, eu quero compartilhar algo também. Muita coisa mudou na minha mente nesses últimos tempos. Deus, ele me trouxe maturidade para lidar com as situações. Deus me trouxe mais amadurecimento. Muitas coisas que o Senhor não havia me revelado, o Senhor permitiu com que essas tais coisas fossem reveladas sobre a minha vida. Então Jesus, ele me trouxe muito amadurecimento. Uma coisa que eu falo para você que está aí do outro lado, você se posicionar em Deus vai causar impacto em muita gente. Mas você precisa se posicionar em Jesus. Você precisa se posicionar naquilo que Jesus te mostrou. Porque tem pessoas, irmãos, que não evoluem. Tem pessoas que não buscam conhecimento em Deus. Não buscam mergulhar no Espírito e ter a maturidade de conhecer o Espírito Santo. É maravilhoso você ter as manifestações, visões. É maravilhoso você ser batizado no Espírito Santo com dom de língua e o Espírito Santo manifestar em você. Mas é maravilhoso também você viver as grandezas de Deus. Você chegar ali ao conhecimento do Senhor. Você ter o tempo de busca com Jesus. E falar com o Senhor não é simplesmente você dobrar o seu joelho por 4 horas em oração, mas é você também falar com o Senhor no seu dia a dia, em todo o tempo. Orar em espírito, orar sem cessar. E Jesus, ele é uma pessoa e ele vai se comunicar com você. É interessante que eu estava fazendo a mensagem aqui sobre esse versículo e eu falei em cima da reflexão aqui da devocional. Eu disse que o nosso Deus, eu falei assim, o nosso Deus, né, é o nosso guarda, né, é o nosso protetor, que nós não devemos temer a nada, em cima desse versículo. Eu não tinha lido. E é interessante que o Espírito Santo nos usa. O Espírito Santo usa a nossa boca. Quando eu fui fazer a meditação e ler em cima do versículo, realmente eu tinha dito tudo aquilo que estava aqui nos rascunhos, que estava aqui na explicação do versículo de hoje. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele nos ensina, o próprio Espírito Santo fala por nós, porque nós temos um Espírito que habita em nós, e esse Espírito, ele é paz, é longanimidade, é poder, é paciência, é domínio próprio. Jesus, ele quer que você domine sobre as suas ações. Jesus, ele não quer que você seja dominado diante das circunstâncias e das situações sobre a sua vida. A palavra de Deus vai dizer assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu ia ler no final, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu quero deixar primeiramente um pedacinho de um louvor aqui para vocês. E diz assim: bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar, na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. E olha o que o Senhor Jesus te diz. E ele diz assim, mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se desanimo, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, eu não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Às vezes o que você busca, você acha que você está lá na linha de chegada, aquilo lá já está conquistado dentro daquela situação, mas aí você tem que retroceder. E ali você diz assim, Senhor, eu estou pensando até em desistir, eu estou pensando em parar, porque não aconteceu o meu milagre. E Jesus, ele fala assim, ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Jesus, ele quer ver insistência em você. Jesus, ele quer ver perseverança em você. Talvez
O Espírito Santo, ele fala ao meu coração agora que talvez você não estava pronto, você precisava voltar. Você precisava viver aquilo novamente, aquela situação novamente. E talvez você entrou num caminho que não era para você entrar. Era uma escolha boa. Foi até uma escolha boa para a sua vida. Mas não era onde Jesus gostaria que você tivesse. E essa caminhada não foi perdida. Essa caminhada teve aprendizado, teve maturidade. Hoje, se você passar por tudo isso de novo, você vai saber como lidar. Como fazer diante de uma situação adversa que se chegar sobre a sua vida. Amém? E talvez você teve que andar 2 quadras para trás. Mas não se esqueçam, uma flecha, quando ela é para ser lançada, ela é lançada para trás. E ela vai para o alvo. E ela atinge o alvo. E uma coisa que eu tenho para dizer para você, Jesus não errou na escolha. Amém? Jesus não erra. E Jesus, ele está segurando essa flecha. E Jesus, ele vai atingir o alvo que precisa ser atingido sobre a sua vida. Mas você precisava adquirir maturidade. Porque o que Deus tem preparado para você lá na frente, eu sinto a presença dele aqui. O que Deus ele tem preparado para você lá na frente é muito grande. E você precisava estar preparado. Você precisava de estar ali fortemente armado em Cristo Jesus para você suportar, amém? As situações. Glória a Deus. E o Senhor, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu sobre a sua vida. Não desanima. Eu quero orar junto com você, fica na mensagem, não saia da mensagem, você que precisa de cura, quero orar com você. Amém? Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor esteve aqui nessa mensagem e isso é maravilhoso. Abençoa essa pessoa, independente aonde quer que ela esteja, Senhor. Venha, Senhor, dar clareza, sabedoria, discernimento para ela, maturidade também, Senhor. Para que ela saia dessa bolha, Senhor, essa bolha da falta de conhecimento diante da Tua presença e diante do Teu nome, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, venha curar essa vida. Venha curar, Senhor, esse coração que precisa da Tua presença, Pai. Que precisa, Senhor, de um abraço, que precisa de um carinho, que precisa de um amor. Não se esqueça disso. Às vezes é só um abraço. Às vezes é só uma palavra amiga que você precisa dar para alguém. Glória a Deus. E essa pessoa vai ser curada. E uma coisa que eu quero deixar para você também que está aqui na mensagem comigo, não faça acepções das pessoas. Você não sabe o que elas estão passando. Você não sabe como elas estão vivendo. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para ser sal. E o sal, quando está em falta na comida, não desce, né? A comida não desce. Quando está muito salgado também, a comida está muito salgada também, não dá para se alimentar de uma comida extremamente salgada. Mas o Senhor nos chamou para sermos ponderados. Amém? Estarmos ali no limite diante das situações, para que mais vidas possam se achegar a Jesus, para que mais vidas possam ver Jesus em você e dizer, olha, é bacana aquela pessoa, eu quero me aproximar dela, porque eu sei que Deus habita na vida dela. Amém? Glória a Deus. Vamos julgar menos as pessoas e amar mais, porque é isso que Jesus te chamou para fazer. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima mensagem.